Algumas mentiras chegam em uma mensagem. Minha apareceu em um espelho. Minha esposa me pediu para buscar os óculos dela no carro alugado depois de uma conferência. Eu abaixei o quebra-sol do passageiro e encontrei uma frase escrita de batom no espelho. Mesmo horário mês que vem? O batom era vinho escuro. Minha esposa nunca usava batom vinho. E, naquele momento, eu entendi que a viagem dela não tinha sido apenas uma conferência. Meu nome é Rafael e por 11 anos eu fui casado com Camila. Nós nos conhecemos em Belo Horizonte, numa fila de café, numa manhã chuvosa de terça-feira. Eu estava atrasado para uma reunião. Ela estava atrasada para uma entrevista. Quando o atendente perguntou meu nome para anotar no copo, eu respondi rápido demais. Rafael. Camila olhou para mim e disse, você fala seu nome como se estivesse sendo interrogado. Eu ri. Depois perguntei se a entrevista dela era para algum lugar onde precisassem de alguém que reparasse nos defeitos dos outros. Ela disse que talvez. E foi assim que começou. Com o tempo construímos uma vida que eu achava boa. Um apartamento e um condomínio perto do trabalho. Uma filha, Marina, de 7 anos. Um cachorro pequeno chamado Pingo, que latia para qualquer barulho no corredor. Uma rotina cheia de horários, boletos, tarefas da escola e conversas interrompidas porque alguém precisava lembrar de colocar roupa na máquina. Não era uma vida de filme, era uma vida real. E eu gostava dela exatamente por isso. Camila trabalhava em uma empresa de eventos corporativos. Ela era criativa, organizada e sempre parecia ter energia para conversar com qualquer pessoa. Ela conseguia passar horas montando uma apresentação. Depois chegava em casa, ajudava a Marina com a lição e ainda encontrava tempo para assistir uma série comigo. Pelo menos era isso que eu via. Nos últimos 2 anos, as viagens de trabalho dela se tornaram mais frequentes. Conferências, encontros de fornecedores, treinamentos, feiras em outras cidades. Eu nunca questionei. Eu tinha orgulho de vê-la crescer. Eu não percebi que, enquanto eu celebrava cada viagem como uma conquista profissional, Camila estava construindo algo que não incluía a nossa família. A conferência aconteceu numa quinta-feira, em Curitiba. Camila saiu de casa de manhã cedo, com uma mala pequena, uma pasta de trabalho e os óculos de armação clara que ela usava para ler. Vai ser corrido, mas eu volto sábado depois do almoço. Quer que eu vá buscar você no aeroporto? Não precisa. A empresa alugou um carro para todo mundo. Ela beijou Marina na testa. Se comporta para o papai. Você que tem que se comportar, mãe. Camila riu. Eu ri também. Ela voltou no sábado à tarde. Estava cansada, mas não daquele jeito que alguém fica depois de 2 dias de trabalho. Parecia distante. Marina correu para abraçá-la. Mãe, você trouxe presente? Trouxe uma surpresa para você. Camila entregou uma caixinha com um chaveiro de capivara. Ela parece o Pingo. Marina ficou feliz. E eu me senti culpado por notar que Camila quase não olhava nos meus olhos. Na manhã de domingo, ela me encontrou na cozinha. Rafa, eu esqueci meus óculos no carro alugado. Onde ele está? No estacionamento do shopping. A empresa devolve o carro amanhã, mas eu falei que você podia buscar os óculos antes. Tudo bem, eu vou lá. Obrigada. Ela voltou para o quarto, e eu não soube explicar por que aquela resposta me deixou desconfortável. O carro era um SUV cinza, estacionado no 3º piso do shopping. O estacionamento estava quase vazio, luz branca no teto. Um carrinho abandonado perto de uma vaga. Música distante vindo de uma loja abaixo. Abri a porta do passageiro. Primeiro procurei no banco, depois no porta-luvas. Não encontrei os óculos. Pensei que talvez tivessem caído debaixo do banco. Então abaixei o quebra-sol. Os óculos estavam presos ali. Mas não foi isso que eu vi primeiro. No espelho escrito com batom vinho havia uma frase. Mesmo horário mês que vem, eu fiquei parado. Uma mão no quebra-sol, a outra segurando a chave do carro. Olhei para a frase de novo. Não era uma brincadeira infantil. Não era uma anotação de trabalho. Era uma promessa. Tirei uma foto. Uma só. Depois peguei os óculos e fechei a porta. Eu poderia ter limpado o espelho. Poderia ter voltado para casa gritando. Poderia ter ligado para Camila na mesma hora. Mas não fiz nenhuma dessas coisas. Eu precisava entender o que estava vendo antes de deixar a dor falar por mim. Quando cheguei em casa, Camila estava na varanda tomando café. Achou? Achei. Entreguei os óculos. Ela os pegou com rapidez. O carro estava limpo. Ela levantou os olhos. Como assim? Você deixou alguma coisa além dos óculos? Não. Por quê? Porque havia uma frase no espelho. Camila não respondeu. Escrita com batom. O quê? Ela tentou parecer surpresa, mas o rosto dela perdeu a cor antes que a mentira estivesse pronta. Você usa batom vinho? Não, eu sei. Quem estava no carro com você? Rafael. Eu fui a uma conferência. Muita gente usou o carro. Quem? Pessoas da equipe, fornecedores. Eu não sei. Ela levantou da cadeira. Você está me acusando de quê, exatamente? Ainda não sei. Mas sei que você acabou de voltar de uma viagem, que disse estar sozinha no carro e que alguém escreveu uma promessa íntima no espelho onde seus óculos estavam presos. Tá parecendo pior do que é. Aquela frase. Sempre que alguém não consegue explicar o que aconteceu, tenta explicar como você deveria enxergar. Então me diz o que é.
Não consigo. Marina apareceu na sala com um caderno de desenho. Pai, olha o castelo que eu fiz. Está lindo, filha. A mãe está triste. Ela está cansada da viagem. Vai mostrar seu desenho para o Pingo? Acho que ele precisa de uma aula de arte. Ele não sabe desenhar, então você vai precisar ensinar. Marina saiu. Nós não vamos falar disso na frente dela. Rafa, eu preciso de espaço. E preciso da verdade. Naquela noite, depois que Marina dormiu, eu abri o aplicativo compartilhado da locadora. Camila tinha usado meu cartão para a caução do carro, e os dois tínhamos acesso ao perfil porque a empresa permitia incluir um S-condutor. Eu não invadi conta alguma. Não entrei no telefone dela. Não procurei mensagens privadas. Eu olhei apenas para dados que já estavam ligados ao nosso perfil familiar. O itinerário mostrado no sistema não combinava com a conferência. Retirada do veículo. Aeroporto de Curitiba. Primeiro destino. Centro de convenções. Isso fazia sentido. Segundo destino. Um hotel na região do Batel. Também poderia fazer sentido. Terceiro destino. Uma cidade próxima. Quase um H fora da rota do evento. Isso não fazia sentido. Havia paradas em 2 hotéis diferentes, um restaurante à beira de estrada e uma rota até uma pousada perto de uma represa. Nada daquilo aparecia na programação da conferência. Voltei às viagens anteriores. São Paulo, 6 meses antes. Florianópolis, 9 meses antes. Porto Alegre, pouco mais de um ano antes. Em todas, havia pequenas mudanças de rota. Cidades fora do caminho. Estacionamentos em hotéis que não eram os hotéis dos eventos. Devoluções de carro mais tarde do que Camila dizia ter voltado. Eu olhei para a tela por horas. Não porque eu gostasse de procurar, mas porque, a cada linha, uma dúvida antiga se transformava em alguma coisa mais dura. Fato. Na manhã seguinte, liguei para meu amigo Daniel. Daniel era advogado, mas antes disso era meu amigo desde a faculdade. Você está com uma voz estranha. Aconteceu alguma coisa? Acho que meu casamento acabou. Contei sobre os óculos, sobre o espelho, sobre os trajetos. Você fez bem em não agir na hora. Não parece que fiz bem. Fazer bem não significa não sentir dor. Significa não fazer algo que piore sua vida depois. Guarda tudo que for compartilhado e legítimo. Não acesse os dispositivos dela. Não vai atrás de ninguém. E, principalmente, não fale sobre isso com a Marina. Eu não vou envolver minha filha. Eu sei, mas quando a gente está ferido, precisa lembrar do que ainda quer proteger. Depois, Daniel disse algo que ficou comigo. Você não precisa conhecer todos os detalhes para tomar uma decisão. Às vezes, saber o suficiente é mais doloroso, mas também é mais honesto. Naquela tarde, eu pedi que Camila conversasse comigo. Marina estava na aula de balé. O apartamento estava silencioso demais. Camila sentou no sofá. Eu fiquei na poltrona em frente. Você foi a Curitiba apenas para a conferência? Não. Quem estava com você? Lauren. O nome não era brasileiro. E por um S eu achei que tinha entendido errado. Lauren? Ela trabalha para uma empresa parceira. A gente se conheceu numa feira em São Paulo. E vocês estão juntas? Sim. Eu não senti choque porque era uma mulher. Senti choque porque era uma vida inteira que eu não conhecia. Há quanto tempo? Quase 2 anos. 2 anos. 2 anos de viagens. 2 anos de fotos de hotéis que eu achava que eram apenas eventos. 2 anos de Camila voltando para casa e me contando apenas a parte da história que ela queria que eu ouvisse. Ela é casada? É. O marido dela sabe? Ela disse que ele sabia que ela viajava muito. Isso não foi o que eu perguntei. Não, ele não sabe. Eu fechei os olhos. Em algum lugar havia outro homem vivendo a mesma mentira. Rafa, eu não queria machucar você, mas machucou. Eu estava confusa. Você estava escondendo. Eu achei que conseguiria resolver tudo antes de você perceber. Resolver o quê? Eu não sabia se queria continuar casada. E eu não sabia que meu casamento estava em discussão. Você me tirou o direito de participar da minha própria vida. Camila dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Eu fiquei no nosso quarto olhando para o teto. Pingo dormia aos meus pés, sem entender por que ninguém tinha colocado música ou ligado a televisão. Não consegui dormir. Eu pensava em Lauren, em quem ela era, no que Camila tinha contado sobre mim. Em qual versão de marido eu existia na história delas. Na manhã seguinte, escrevi uma mensagem curta para Camila. Preciso do nome completo de Lauren e do contato do marido dela. Por favor, não faça isso. Ele merece saber a verdade. Isso vai destruir a vida dela. A vida dele também já está sendo destruída. Ele só ainda não sabe. Camila demorou horas para responder. Quando respondeu, enviou apenas um nome. Mikkel Thompson. E um perfil profissional. Eu não mandei uma mensagem agressiva. Não enviei acusações. Não contei a história inteira em texto. Meu nome é Rafael. Acho que temos motivos para conversar sobre nossas esposas e algumas viagens de trabalho. Tenho informações que podem afetar você. Não quero te expor nem criar conflito. Se quiser falar, posso mostrar apenas os fatos aos quais tive acesso. Mikkel respondeu no mesmo dia. Quem é você? O marido de Camila. A resposta demorou. Lauren me disse que estava viajando para uma reunião de fornecedores. Camila me disse que estava em uma conferência.
Foi assim que dois desconhecidos começaram a reconhecer a mesma mentira. Michael estava no Brasil por causa do trabalho de Lauren. Ele morava em São Paulo havia pouco mais de 3 anos. Marcamos de nos encontrar num café movimentado, numa tarde de quarta-feira. Era um lugar simples, perto de uma estação de metrô. Mesas pequenas. Barulho de louça. Pessoas entrando e saindo sem olhar para ninguém. Michael chegou antes de mim. Ele parecia mais cansado do que eu esperava. Não era raiva no rosto dele. Era confusão. Michael? Rafael? Sim. Sentamos. Eu achei que isso fosse algum golpe. Eu também esperaria achar. Mostrei a ele a foto do espelho. Mostrei os itinerários do perfil compartilhado da locadora. Mostrei as datas das conferências de Camila. Michael olhou para tudo em silêncio. Essa frase, mesmo horário mês que vem, foi escrita no carro da minha esposa. Lauren usa batom vinho. Ele pegou o celular, abriu um calendário e começou a comparar datas. Depois me mostrou reservas de hotel que ele conhecia apenas porque dividiam um cartão para despesas da casa. Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Sempre cidades diferentes. Sempre viagens profissionais. Sempre as mesmas datas. Isso acontece há 2 anos. Camila disse a mesma coisa. Eu tinha percebido algumas coisas. Eu também. Mas você não quer acreditar. Eu assenti. Porque acreditar muda tudo. Michael e eu ficamos quase 2 horas naquele café. Não falamos apenas sobre nossas esposas. Falamos sobre filhos, contas, medo de voltar para uma casa que não parecia mais a mesma. Eu não sei o que fazer agora. Eu também não. Mas acho que nós dois precisamos parar de fingir que não vimos. Ele concordou. Era uma espécie de aliança estranha. Não de vingança, de verdade. Naquela semana, Camila pediu para conversarmos de novo. Marina estava na casa da minha irmã, brincando com os primos. A luz do fim da tarde entrava pela varanda. A sala parecia pequena demais para 2 pessoas e 11 anos de história. Você falou com Michael. Falei. Lauren está destruída. E Michael? Camila não respondeu. É isso que acontece quando a verdade só importa para você depois que deixa de estar sob seu controle. Eu sei que errei. Saber é diferente de entender. Eu quero tentar reconstruir. Olhei para ela. Por alguns segundos vi a mulher da fila do café. A mulher que fazia piadas sobre meu nervosismo. A mãe que ensinava Marina a desenhar flores. A mulher que eu conheci. E depois vi a pessoa que passara 2 anos me deixando de fora da verdade. Você quer reconstruir o quê? Nossa família. Nossa família não era uma coisa que você podia deixar em pausa enquanto decidia se queria outra vida. Eu não estou pedindo para você esquecer. Está, sim. Você não está pedindo uma página nova. Está pedindo para eu parar de ler a antiga. Camila chorou. Eu não chorei naquela hora. Talvez porque tivesse chorado em silêncio durante muitas noites antes. Eu não sei se um dia vou conseguir perdoar. Mas sei que não posso fingir que não aconteceu. E não posso deixar Marina crescer acreditando que amor significa aceitar uma vida onde a verdade sempre chega por último. Nas semanas seguintes, procurei uma advogada de família. Não para atacar Camila. Para entender como proteger Marina, organizar as finanças e construir uma separação sem transformar nossa filha em parte de uma guerra. Você não precisa resolver o resto da sua vida em uma semana. Minha advogada Fernanda me disse. Parece que preciso. Você precisa apenas tomar a próxima decisão correta. Eu gostei disso. A próxima decisão correta. Camila foi morar temporariamente em um apartamento perto do trabalho. Marina continuou no mesmo colégio. Continuou dormindo no mesmo quarto. Continuou tendo o mesmo caminho até a aula de balé. A vida dela mudou, mas eu queria que não desabasse de uma vez. Um dia, Marina perguntou por que a mãe não dormia mais em casa. Vocês brigaram? Nós estamos tendo problemas de adultos. Foi por minha causa? Eu me ajoelhei diante dela. Nunca foi por sua causa. Você não fez nada errado. Não precisa escolher lado. E não precisa consertar nada. Vocês ainda me amam? Mais do que qualquer coisa. Era a verdade mais importante que eu tinha para oferecer. Meses depois, precisei passar novamente pelo shopping onde o carro estava estacionado. Parei no mesmo piso, próximo à mesma vaga. Por um momento, pensei no espelho. Em como uma frase tão curta poderia mudar tanto. Mesmo horário mês que vem? Talvez fosse uma promessa entre 2 pessoas. Mas, para mim, tinha se tornado outra coisa. Um aviso. Não de que eu deveria ter sido mais desconfiado, mas de que eu nunca mais deveria ignorar o que a realidade tentava me mostrar. Eu não perdi tudo naquela viagem. Eu perdi uma versão do meu casamento que já não existia. E, por mais doloroso que fosse, encontrei a chance de construir uma vida em que eu não precisava pedir permissão para conhecer a verdade. Se esta história tocou você, inscreva-se no Que de Verdades em Silêncio. Aqui a dor não vira espetáculo. Ela vira verdade, limites e um novo começo. E me diga nos comentários, você teria confrontado a pessoa assim que viu o espelho ou reuniria os fatos primeiro?
tracing circles on an empty glass. Echoes of voices hanging thick in the hallway. Counting the minutes on a faded wristwatch. Each breath layered with memories I can't shake. Trade my hopes for loose change in old pockets. Talk is paper thin, trust is cut with worry. Heavy truths strip down walls I built alone. Pour another, let the silence twist and turn. If you ask, I'll give all I got. That's how I learn to break. Bound by promises that lose their color. Every word heavy, falling slow. My good intentions tie me up. All I want is what's left to show. Wish I knew how to stitch on my own shadow. Chasing comfort in silent hotel rooms. Every joke lands a little crooked. Still try to lash some meaning out of the mess. The light peeks through the curtains. Shows my flaws in gold and gray. Yeah. Forgive the days I run and play. Let the truth make peace with blame. Yeah. Bound by promises that lose their color. Every word heavy, falling slow. My good intentions tie me up. All I want is what's left to show. Watch the glass refill and empty. Learning to breathe where the bruises fade. Maybe tomorrow